Olá, pessoal. A Cris da Felicidade Letrada chegando. Mais uma quarta-feira. Conforme nós combinamos, nós seguiremos sobre o nosso tema, trabalhando com o nosso tema avaliação. Hoje, na parte 3, o que eu trago para vocês, para compartilhar com vocês? Como avaliar o seu aluno no final do ano letivo. Por que no final do ano letivo? Porque é o momento em que tudo converge para o resultado final. E que resultado final é esse? Aquela tão esperada aprovação e também aquela questão assustadora que pode ser a reprovação. Então, como nós fazemos essa avaliação final? De que forma a Felicidade Letrada vem propor para vocês essa avaliação final? Inicialmente, eu peço a vocês que utilizem neste final de ano diferentes instrumentos avaliativos, não permitindo que a prova ou os testes sejam os majoritários em nossa avaliação. Isso não pode acontecer, gente. Porque o que acontece? Às vezes, eu pego uma mesma prova, eu tenho alguns anos assim de experiência, não vou dizer porque senão vou revelar minha idade, mas vários anos de experiência dentro do magistério, dentro da docência. Então, o que acontece? Já vi muitos colegas utilizarem a mesma prova no final de ano. Então, ele pega a prova, organiza 5 questões, a recuperação é a mesma prova e assim por diante. Então, eu pergunto para vocês, se uma medicação não fez efeito, eu preciso trocar a medicação. Eu não posso continuar com a medicação que não esteja resolvendo o meu problema, né? O problema pessoal, o problema enfim, seja o que for. Eu não posso continuar com a mesma medicação. Então, o que eu faço? Eu preciso trocar. E, da mesma forma, o nosso aluno ele precisa receber diferentes medicações para esse final de ano para tentar avançar. Então, gente, inicialmente, o que nós precisamos ter? E eu acredito que a maioria dos meus colegas, professores, eu acredito que tenham. É importante nós, professores, termos um mapeamento do acompanhamento dos estudantes. Neste mapeamento, o que nós teremos ali identificado? As dificuldades e os avanços, a partir das aprendizagens essenciais que esse estudante conseguiu consolidar e as que ainda não conseguiu. Então, de posse desse mapeamento que nós temos, apontando as dificuldades e os avanços dos nossos estudantes, chegou o momento de nós, professores, trabalharmos com as habilidades ainda não consolidadas. Isto é, bem simples. Nós precisamos resgatar o nosso estudante. Resgatar e proporcionar que ele construa e seja capaz de desenvolver as habilidades ainda não realizadas. E como professor, como nós vamos fazer isso? Ao final do ano letivo de 2024, Cristo vem agora, no final do ano, me dizer que eu preciso mudar a minha forma de avaliar? Sim, venho te dizer, com todo carinho e afeto, que tu, professor, tu, professora, precisa, sim, pensar em diferentes estratégias pedagógicas para possibilitar o avanço dos estudantes. Entre tantas possibilidades pedagógicas, eu escolhi a utilização das metodologias ativas. E trago para vocês umas 4 metodologias com exemplos de como a gente pode fazer diferente para que a gente se liberte da prova e do teste. Então, a primeira metodologia ativa que eu trago para vocês é a rotação por estação. De que forma eu posso trabalhar isso? Trago um exemplo. Eu sou professora de português também, então não poderia fugir do meu componente. Então, na rotação por estação, eu irei trabalhar com substantivo. Então, eu divido a minha turma em grupos, um grupo vai trabalhar o conceito de substantivo, o que é o substantivo, outro grupo vai trabalhar com o substantivo comum,
outro grupo com substantivo próprio e assim sucessivamente. Cada grupo irá organizar a definição com exemplos feitos por eles. Organizada a rotação por estação, nós iremos convidar os estudantes a irem passando nesses grupos e escutando os colegas, ouvindo as explicações. Por isso, rotação, porque eles vão passar de um grupo para o outro, tentando entender, a partir de uma fala mais simples, que é de colega para colega, que nem eu falo aqui com vocês, que é muito simples falar com os meus colegas, não é não. Como é que eu faço depois? Trabalhei a rotação por estação, os estudantes entenderam lá no grupo que é substantivo, foram no grupo do substantivo próprio, foram no grupo do substantivo comum. Ao final, o que eu faço? Eu faço um registro coletivo dessa atividade com os estudantes. E, a partir daí, eu trabalho com os exercícios de fixação. Cris, exercício? Sim, precisa fixar, gente. Eles precisam exercitar. Então, precisa de exercício. Então, rotação por estação é uma das possibilidades. Outra possibilidade que eu trago para vocês é trabalhar com cards, porque eles adoram cartinhas. Dependendo da idade, né, a faixa etária que a gente trabalha, as cartinhas Pokémon, as cartinhas não sei do que, eles amam. Então, professores, organizem desafios matemáticos nessas cartinhas, nesses cards, e proporcionem jogos com eles. Também dividam em grupos, distribuam esses cards para os estudantes. Cada grupo deverá resolver aquele desafio que aquela carta apresenta e, a partir daí, depois disso, nós também, coletivamente, iremos registrar juntos o que aconteceu. Qual o grupo 1? Qual era o teu desafio? Qual o teu card? Ah, meu desafio era da multiplicação. Ok. Qual foi o resultado que vocês atingiram? Vamos fazer juntos, vamos ver se o grupo respondeu corretamente e assim por diante. É diferente e vocês conseguem avaliar também. Eu não preciso ter a prova lá, mas eu tenho um registro, porque eles resolveram a atividade. Então, pensem nisso. Uma outra situação que os jovens, as crianças, os adultos, qualquer um gosta, são os jogos em equipe. Jogos em equipe é algo que movimenta a sala de aula, é algo que movimenta a aprendizagem. Podem combinar com eles, amanhã nós faremos um jogo, estouro de balão em equipes, vocês precisam estudar determinado objeto de conhecimento. Lá vou eu puxar para o português de novo. Vamos trabalhar amanhã com adjetivo. Então, estudem isso, porque amanhã nós iremos jogar. Aí nós, professores, criativos como somos, organizamos as questões, colocamos dentro dos balões, enchemos, e cada equipe vem e faz o estouro de um balão e tenta responder a questão. Se acertar, ponto para a equipe. Se errar, não. Ao final também, lembrem-se sempre, toda atividade precisa ter o registro final, para que eles consigam aquela questão lúdica que os deixa tão felizes, que conecta eles não só com o colega, como contigo, professor, mas eles precisam depois ter esse registro. Olha, eu fiz isso, né? Eu fiz na rotação por estação, eu trabalhei com substantivo, nos cards eu realizei esse desafio matemático e consegui fazer. Nos jogos em equipe, a minha equipe ganhou, a minha equipe perdeu, enfim. Aí, pouco importa. Depois, no final, a gente diz que é uma grande brincadeira, né? Que não interessa a equipe que ganhou, o que importa é participar. Até para que eles não se sintam menosprezados, constrangidos, porque todos gostam de ganhar, independente da faixa etária. E, por último, eu trago para vocês a sala de aula invertida. Também é uma possibilidade onde os estudantes que irão trazer para nós o que eles entenderam de determinado objeto de conhecimento. Escolham, dividam os objetos de conhecimento e aí, pode ser por grupos, por dupla, aí o professor vai avaliar dentro do seu tempo, do seu planejamento, não esquecendo que tem que planejar. Organizem quais objetos de conhecimento que eu quero que os meus alunos
reforcem. E a partir daí, eu sorteio. E aí eles vão apresentando a sala de aula invertida. Então, são várias possibilidades que fazem com que nós, professores, consigamos nos desvincular um pouco da prova e do teste. Certo? Pensem nisso, dá um movimento na sala, vai agitar um pouquinho, mas eu garanto para vocês que eles ficarão muito felizes e talvez vocês se surpreendam, porque eles conseguirão atingir e desenvolver habilidades, às vezes até então, não consolidadas ainda. Por quê? Porque eu trouxe algo diferente, eu movimentei, ele trocou com o outro, porque nós só aprendemos quando nós temos o outro junto da gente. Certo? Então, fica o meu recado aqui. Tirem um pouquinho a prova e o teste, pensem nessas sugestões que eu trouxe para vocês, adaptem para a realidade, né, das redes em que vocês trabalham. Não esqueçam de se inscreverem no canal, entrem lá na aba comunidade, tem várias novidades por lá. Comentem o vídeo, digam o que vocês querem ouvir. Cris, nós queremos mais sugestões de atividades. Comenta lá, que aí a gente traz para vocês, certo? Até a próxima quarta-feira. Não percam, porque quem trabalhou comigo e quem trabalha sabe, né? Eu sou uma ferrenha defensora dos professores. Então, na parte 4, né? No nosso episódio 4, eu venho com o tema: como respaldar o professor ao final do ano letivo. Nós precisamos nos respaldar. Então, certo, pessoal? Te inscreve no canal, tô esperando por vocês. Nos seguem no Instagram, visita o nosso site e até a próxima quarta-feira. Grande abraço, até mais!